Muito bem-vindo, alunos, a mais uma aula. Hoje a nossa aula é da linguagem de programação COBOL. Bom, antes de falarmos do COBOL em si, vamos falar aonde nós rodamos o COBOL. Toda máquina tem um sistema operacional, o mainframe não é diferente. E esse sistema operacional, seja qual for ele no mainframe, ele trabalha da seguinte maneira. Ele tem um programa fonte que nós construímos, nós traduzimos isso através de um compilador, nos gera um módulo objeto que através de um programa link editor gera um executável. Assim que o mainframe trabalha. Nós desenvolvemos um programa na linguagem COBOL, o nosso compilador gera um programa objeto que o link editor gera um módulo de carga que é um executável e aí o sistema operacional compreende esse módulo de carga e executa. Mas o que é essa linguagem de programação COBOL? Common Business Oriented Language. Linguagem comum orientada a negócios. Uma senhora chamada Grace Hopper, ela nasceu em 1906 e morreu em 1992. Em 1959, ela desenvolveu essa linguagem. Era, no início, focada somente a negócios. Então, para as empresas poderem fazer o seu controle de estoque, o seu cadastro de clientes, enfim. Tá? Mas a linguagem se tornou tão simples de trabalhar, tão confiável, rápida, segura, que popularizou-se, né? Quais são as vantagens? Essa linguagem rodava em qualquer mainframe na época. Hoje ela roda até em baixa plataforma. Ela era fácil de aprender. Tinha boa documentação e também para se estabelecer correções e para depurar, para olhar o programa executando passo a passo, para identificar problemas, também era fácil. Ela tem 4 divisões. Nós vamos tratar agora as 4 divisões. Primeira divisão do COBOL, divisão de identificação. E nessa divisão nós vamos dizer qual é o programa, quando foi feito, que data que foi feito. É para isso que serve a divisão de identificação. Temos também uma divisão que é a Environment Division, que é a divisão de ambiente. Nessa divisão, nós vamos identificar os nossos periféricos, quer dizer, aqueles equipamentos que nós vamos utilizar dentro do nosso programa. Um exemplo muito usado é definirmos como nós usaremos ponto decimal. Por quê? O americano usa o ponto decimal como ponto. Nós usamos como vírgula. Então eu posso dizer para o meu programa, olha, o ponto decimal é vírgula. O americano, ele vai pôr $1,88, ele põe 1,88. Nós vamos por R$1,88, nós colocamos 1,88. Nós precisamos dizer para o programa, olha, passe a tratar o ponto decimal como vírgula. É nessa divisão que nós fazemos isso. Data Division. O nosso programa ele vai ter variáveis. Nós vamos ter dados, informações. Então, dentro da Data Division, eu defino as minhas variáveis, os meus arquivos. É a divisão de dados. É onde eu vou definir as informações que o meu programa vai trabalhar. Procedure Division é realmente onde nós vamos programar. É onde nós vamos fazer leitura de arquivos,
cálculos, gravação de arquivos, emissão de relatórios, enfim, é onde realmente nós vamos fazer os procedimentos do nosso programa, a divisão de procedimentos. Ok, então nós temos 4 divisões dentro do COBOL. Mas tem mais algumas regras, tem algumas coisas que nós precisamos saber? Sim, quando nós formos escrever um programa em COBOL, nós precisamos ficar atentos a algumas regras. Por exemplo, as colunas de 1 a 6, elas servem para nós identificarmos os números de linha. Aqui nós estamos falando, número de página, número de linha. Mas normalmente a gente só coloca número de linha. Por quê? Nós vimos até no TSO que nós temos o comando num e o renum, que renumera essas linhas para nós, né? Então nós temos lá de 1 a 6 os números das linhas, tá? A coluna 7, nós podemos colocar um asterisco que permite que nós coloquemos comentários que o programa não vai considerar, é apenas para uma informação qualquer. Nós podemos continuar uma linha, não coube na linha. Eu tenho que continuar o comando que eu estou fazendo na próxima linha. Coluna 7 eu coloco o sinalzinho de menos. E posso também fazer um salto de página, quer dizer, eu quero que aquela rotina que eu estou analisando venha numa próxima página, para ficar mais fácil de eu visualizar. Eu uso barra na coluna 7, tá? Então tá. A partir da coluna 8 é que efetivamente nós vamos programar, tá? De 8 até 80. Eu posso usar até a coluna 80 para colocar esses comandos. Não necessariamente, como diz aqui, da 73 a 80, identificação do programa opcional. Não, eu posso colocar comandos e ir até a coluna 80. Então, programar mesmo em COBOL, eu uso a coluna 8 até 80. Ok. Mas eu preciso respeitar 2 margens. Como um parágrafo na nossa linguagem, eu tenho lá a margem A e a margem B. Tá? Então, a margem A. Olha, essas divisões que nós falamos, eu defino na margem A. Vou definir seções dentro dessas divisões, nós temos seções, também defino na margem A. Vou definir a procedure. Dentro da procedure eu tenho rotinas, nomes de rotinas, que são os procedure names. Defino na A também. FD, SD e CD, aí nós estamos trabalhando em arquivos, né? Quando eu vou definir os arquivos. O layout do meu arquivo também defino na coluna 8. Números de níveis. Nós vamos estudar números de níveis em COBOL, né? 01, 66, 77, tem também o 88, que nós veremos. Esses números de níveis que servem para nós definirmos as nossas variáveis, também eu devo definir a partir da coluna 8. Começo na coluna 8. Tudo bem, mas onde eu vou usar a margem B? Coluna 12, de 12 a 80. Os comandos em COBOL, por exemplo, uma leitura de arquivo, eu vou dividir o valor de uma variável por 2, por exemplo, eu começo na coluna 12. Então, os comandos, né, eu começo na coluna 12, né? Entradas referentes a indicadores de nível. Por exemplo, eu coloquei o nível 01. Eu vou ter um subnível, esse subnível eu vou definir a partir da coluna 12, ok? Números de níveis 12, 49 e 88. Então, esses números também eu defino na 12. Nós vamos ver isso com mais propriedade, tá? Mas entendamos o seguinte, da 1 a 6 é o número de linha, na 7 eu coloco os comentários e
salto de página e continuação de linha. A 8, eu vou definir as minhas seções, divisões, as procedure names, os meus arquivos, os meus níveis variáveis lá. E a partir da coluna 12, vamos definir os nossos comandos, ok? E os caracteres válidos em COBOL? Vou definir uma variável. Eu tenho numérica, alfabética, data e os booleanos aceitam verdadeiro e falso. Os numéricos são os caracteres de 0 a 9. Os alfabéticos são todas letras, maiúsculas, minúsculas, de A a Z. Mas e se eu quisesse definir um caractere especial? Por exemplo, os que estão aqui na sequência, espaço, vírgula, nós definiríamos como alfanuméricos. Temos numéricos, alfabéticos e alfanuméricos. Tá? Regras de formatação. Por exemplo, eu vou definir uma variável, eu vou definir um parágrafo. Tá? Ok, eu vou definir um parágrafo, ele deve ter no máximo 30 caracteres. Se eu passar de 30, o compilador vai falar, opa, peraí, você está definindo um campo aí com um nome maior que 30, eu não aceito isso, você tem que reduzir o nome. Tá? Eu vou pôr espaço nesse nome que eu estou definindo? Não posso. Ele não pode começar com hífen. Eu posso colocar hífen num nome? Posso. Mas ele pode começar com hífen? Não. Tá? Ok? Bom, então eu tenho nomes de campos, nome de rotina, nome de condições e nomes externos. Nós veremos todos esses tipos. Também existem verbos, né? Palavras reservadas dentro do COBOL. Read, add, move, enfim, multiply, negativo. Então eu preciso conhecer esses comandos de COBOL que eu não posso utilizar, por exemplo, criar uma variável chamada add, criar um parágrafo chamado read. São palavras reservadas e eu preciso conhecer esses comandos e eu não posso utilizá-las, tá? Então, exemplos. Eu vou criar uma rotina chamada imposto de renda. Tudo bem, tá? No caso aqui, eu tenho dentro dela um move. Move a minha variável de entrada para a variável de saída. Tudo bem. Então, nós veremos com mais propriedades regras de pontuação. Quando eu for criar um nome, uma rotina, eu tenho que terminar com ponto. Então, criei o nome da rotina, ponto. Toda vez que acabar essa rotina, o último comando da rotina tem que ser um ponto. Eu finalizo a rotina com ponto. Quando eu vou finalizar uma sentença, eu posso finalizar com ponto ou não. Por quê? Se eu estiver dentro de um if, fiz um move dentro do if, e eu colocar um ponto, eu finalizo o if. E nós temos um comando para finalizar o if, que é o endif. Então eu não posso colocar o ponto antes do endif. Por quê? O ponto finaliza o if e o endif também finaliza o if. Então eu tenho que colocar o if, o move, o endif e o ponto, tá? Nós falamos de palavras reservadas, são todos os comandos em COBOL. Olha aí, temos todos esses comandos aqui que nós não podemos usar como nome de variáveis, nem como nomes de rotinas, tá? Nós vamos ver a maioria deles para que funcionam, para que servem, como funcionam, tá? Então esses são todos os comandos em COBOL. Vimos como criamos as rotinas, como criamos variáveis e a regra de criação.
Mas vamos ver um exemplo bem simplório de um programa. Olha lá, o Identification, claro, começou na coluna 8, aqui não está mostrando, mas começa na 8, tá? Identification Division, Program ID. Então, esse é um comando em COBOL para eu definir o nome do programa. Autor, quem fez o programa. Installation, a empresa onde está se fazendo o programa. Date writing, a data que eu fiz o programa, e a date compiled, a data de compilação. Security, eu posso colocar informações sobre esse programa. Por exemplo, o programa foi feito agora, não está muito confiável. E o Remarks, eu posso colocar vários comentários a respeito do programa. Preenchendo isso, como é que fica? Program ID, Future School 01. Meu programa chama Future School 01. Autor, a Future School, quem fez. Mas se vocês olharem, poxa, mas eu só usei esses dois. Sim, os demais são opcionais, eu posso utilizar ou não, tá? Aí nós vamos para Environment Division, a divisão de ambiente, tá? Eu tenho uma seção dentro da divisão. Reparem, ela vai começar na coluna 8, em Environment Division, e terminar com ponto. E a Configuration Section é uma seção, também começa na 8 e termina com ponto. Eu tenho dentro dela Input e Output Section, tá? Divisão de entrada e saída. Como ficaria isso? Olha, Configuration Section, Source Computer, o nome do meu computador, né, IBM 3090, Object Computer, o Source é onde foi feito e Object onde ele vai rodar. E aí dentro da Configuration Section eu tenho o Special Names. Lembra-se, eu estou aqui dentro da Environment Division, dentro da divisão de ambiente, dentro da Configuration Section, sempre terminando com ponto aqui. E Special Name, decimal, pontos, coma, tá? O símbolo corrente para monetário é tal. E eu ponho aqui um controle de canal para impressão, C1 é o canal 1, tá? Então, eu posso fazer essas definições. Mas percebam que o ponto aqui só vai depois do último comando que eu coloquei, porque eu defino todos eles e o último que vai ter um ponto. Por Special Name tem ponto, mas para cada comando não tem, só tem para o último comando, tá? Ok? Muito bem, então vamos seguir. Input, Output Section. Eu estou agora na Data Division, tá? Eu não falei aqui, né? Mas nós estamos dentro da Data Division, tá? Input, Output Section. Vamos lá. File Control. Select o nome do arquivo, assign to. O meu arquivo poderia estar numa leitura de disco, numa leitura de fita. Então eu associo, eu associo ao meio aonde o meu arquivo será lido. Como ficaria isso? Olha, eu tenho classes aqui também na hora de definir discos magnéticos, DA, UT, fitas e discos magnéticos, o R, recorde, leitoras, e o P, como nós falamos, né? E a organização do arquivo também, nós vamos ter que ver isso com mais propriedade, que pode ser arquivos sequenciais, arquivos diretos, o arquivo direto com rewrite e arquivos indexados. Existe diferença entre sequencial e indexado. O sequencial, eu leio um a um. O indexado não, eu posso ler pela chave, eu posso ler um arquivo que esteja no começo, no meio e no fim.
mas isso nós vamos tratar também com mais propriedade. Então vamos ver como fica isso. Ó. Data Division, nós estamos dentro da Data Division. FD, File Description, o meu arquivo chama variável. O tipo de registro é variável. Blocagem é 0. Vou definir o registro. O reg 1 tem 120, o reg 2 tem 140 e o reg 3 tem 160. Aí você fala, poxa, mas como que o registro pode ter 120, 140, 160? Tamanhos diferentes? Porque aqui é tamanho, ó. Lembre-se, nós estamos começando na 8, tá? Sempre na 8. E terminando os comandos com ponto, ó. Data Division, ponto. FD. A FD só acaba aqui, então eu ponho ponto no final da FD. E aí nós vamos definir os registros. Começa aqui e termina com ponto. PIC é Picture. O formato que ele vai ter, o tamanho que ele vai ter. Então eu estou dizendo PIC X é o alfanumérico que nós vimos. E o tamanho, entre parênteses, é 120 ponto. Vou definir um outro. Por que ele aparece 3 vezes com tamanho diferente? Porque ele é variável. Ora ele pode ter 120, ora pode ter 140, ora pode ter 160. Ainda dentro da Data Division, eu posso ter Working Storage Section. Então é uma seção de áreas de armazenamento, tá? Então, o que é essa área de armazenamento? Eu não falei que o meu registro pode ter até 160 caracteres? Sim, mas lá dentro dele, os campos, como é que eles estão distribuídos? Aí eu defino na Working cada um dos campos, olha lá, nome, endereço, CEP, enfim, estou definindo. O registro é o item de grupo, ele começa na 8. Cada um dos campos, reparem que o nível 01 é o primeiro. Os demais são subitens e eu ponho um nível maior, no caso aqui 05. Nome do campo, a Picture, alfanumérico de 40 e assim vai. Se nós somarmos a 40, 80, 88 com 30, 108, né? 118, 120, 140, 160. Você vê que o registro está definido para o maior valor do campo. Então, quando eu ler esse registro, eu vou jogar aqui dentro. Quando eu vou me referenciar à variável WSNome, ele vai me trazer o nome que foi lido naquele momento. Aí nós chegamos na divisão de procedimentos. Claro que tem vários procedimentos aqui anteriores, mas aqui é só um exemplo. Eu estou movendo cadnome, tá, para o wnome. Primeiro, vamos entender o seguinte, aqui não está muito bem representado, tá? Que o comando move, ele deveria estar na 12 e não na 8 aqui, tá? E eu posso fazer um if. Olha, estou perguntando, o estado é igual a São Paulo? Então eu gravo um registro lá de São Paulo. E o comando if, ele tem um else, que é o caso contrário. Não, não é São Paulo. É Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro. Eu gravo o registro 2, que é o Rio de Janeiro. E eu tenho um registro 3 para os que não são nem de São Paulo e nem do Rio de Janeiro. Gravaria aqui o registro 3. O comando write é para gravar. O registro é o registro do arquivo que eu estou gravando. E o from é da onde virá a informação. Ele pega essa informação do regwork, joga dentro do reg2 e grava o arquivo. Bom, nesta aula é apenas uma introdução para nós conhecermos um pouquinho o COBOL. Nós vamos ver tudo isso um pouquinho mais aprofundado quando estivermos programando. Gostaríamos apenas de lembrar a todos que não existem métodos fáceis para resolvermos problemas complicados.